Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Isto mesmo, um programa vindo de Deus para você, para mim, para nós, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Lermos versículo por versículo, acompanharmos nas Escrituras a história da Igreja. Nesta série de estudos sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós podemos ver como a Igreja caminhou, podemos ver as decisões da liderança, como chegavam até as ovelhas em Jerusalém e nos confins da terra. No programa de hoje, nós vamos ver algo muito especial. Vamos conversar sobre a leitura da carta da igreja. Como foi a leitura de uma carta enviada de Jerusalém para todos os gentios cristãos. Uma carta que chega para nós hoje. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e obedecer. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que a igreja cristã, ela começou em Jerusalém. Ela começou ali com judeus se convertendo. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, os primeiros líderes, os primeiros convertidos eram todos judeus. Mas o judeu, ele recebeu de Deus tanta coisa. Ele recebeu a lei, ele recebeu a circuncisão, ele recebeu promessas do Senhor. E o judeu, então, cristão, começou a pensar que em Cristo, como cristão, aqueles que eram do caminho do Senhor, aqueles que receberam perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, no Calvário, eles começaram a pensar que aqueles cristãos convertidos de outras nações, vindos como gentios, deveriam se circuncidar, deveriam ser judeus também. Porque pensavam eles o seguinte: como poderão estar fazendo a vontade de Deus se não obedecerem? Como poderão estar dentro do que a Bíblia ensina se não se circuncidarem? Então, esta carta que veio de Jerusalém, depois de uma reunião, depois de debate, depois que conversaram todos a respeito do que aconteceu a Pedro e do que estava acontecendo a Paulo e a Barnabé, pois Paulo e Barnabé já tinham ido a várias cidades, subiram a Antioquia, pregaram, anunciaram, dezenas, centenas se converteram. Mas alguns irmãos de Jerusalém tinham ido até Antioquia, dizendo que era necessário que eles se circuncidassem, era necessário que cumprissem a lei. E sabe, isto não foi apenas naquela época. Hoje ainda há judaizantes, ainda há pessoas que querem trazer os cristãos gentílicos para dentro do contexto judaico. O contexto judaico não é comemorar as festas bíblicas, absolutamente. Nós podemos comemorar sem problema algumas festas bíblicas. Páscoa, primícias, pães asmos, pentecostes, tabernáculos. Podemos comemorar. Nós vamos ver Jesus em cada uma destas festas. Judaizar não significa ter o shofar na igreja e tocar o shofar ou ter uma bandeira de Israel. Isto não é judaizar. Judaizar é tentar fazer voltar para a lei, voltar para o Antigo Testamento. É o que Paulo escreve na carta aos Gálatas, aos cristãos da Galácia que estavam voltando para a lei, voltando para os antigos rudimentos, voltando para aquilo que, como disse Pedro na reunião em Atos capítulo 15, ele disse: nem nós, nem nossos pais podemos seguir a lei, podemos cumprir a lei, podemos suportar o jugo. Agora nós vamos querer isto para os gentios? Não,
vimos que o Evangelho em Cristo é vinho novo em odres novos. É o que Jesus nos trouxe, completando toda a lei, sem revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, cumprindo, ampliando, mostrando que em Cristo as coisas são feitas novas e muito mais profundas, muito mais claras, muito maiores do que apenas o que está revelado na lei, como não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. O Senhor Jesus mostra que adultério está apenas num olhar, num desejo. Já consumou o adultério. A prostituição da mesma forma. E o assassinato da mesma forma. O ódio, o xingar, o falar mal, já traz esta conotação de assassinato. João chega a dizer: quem não ama é assassino. Então, Jesus nos trouxe esta conotação da lei tão profunda. Mas era necessário que a igreja tivesse uma definição clara da vontade de Deus. Era necessário que a igreja gentílica pudesse conhecer exatamente a vontade de Deus naquele contexto. E assim, em cada coisa que vai surgindo, em cada questão que na história da igreja surge, é necessária uma reunião da liderança com o Espírito Santo de Deus. Buscar a direção, ter a resposta do Espírito Santo para aquilo que está tendo dúvida. Se na sua igreja há dúvida a respeito de alguma coisa, orem, jejuem e busquem o Espírito Santo. Busquem a direção do Senhor. É isto que Atos dos Apóstolos nos mostra. Uma igreja ligada aos céus, uma igreja que ora, uma igreja que busca a resposta, uma igreja que obedece à direção do Espírito Santo. Não toma decisões aleatórias e sozinhas, mas uma igreja que busca o Senhor. E aqui a igreja está buscando a Deus. Buscaram, receberam a direção do Senhor naquilo que deviam fazer e agora deveriam ir levar aquela carta. Aquela carta que fora escrita e que traria a conotação de alguns encargos, como estava escrito assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor maior jugo, maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas bem fareis se vos guardardes. Saúde. Este era o teor da carta. Estas 4 coisas para serem guardadas. E vamos ver a repercussão, a leitura da carta na igreja, em Atos 15, de 30 a 35. Diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bem, olha o que o texto está nos dizendo. Os que foram enviados, quem foi enviado? Judas e Silas. Foram enviados por Jerusalém, junto com Paulo e Barnabé, para que a carta fosse lida, para que os irmãos soubessem o que estava acontecendo, para que eles pudessem tomar aquela palavra e obedecer. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Desceram porque Jerusalém está numa posição mais alta, Jerusalém está entre montanhas ou sobre montanhas. Desceram para Antioquia, reuniram a comunidade dos irmãos, dos cristãos ali, porque a igreja se reunia nas casas, reuniram todos e entregaram a epístola. Está aqui a carta.
A carta é para todos. A palavra de Deus é para todos. O que o Senhor nos traz é para todos. Todos devem conhecer, todos devem obedecer, todos devem praticar. A palavra de Deus vem para todos nós. E diz que quando leram aquela epístola, todos se alegraram. Mas diz aqui que se alegraram sobremaneira pelo conforto recebido. Havia uma expectativa. Que será que os apóstolos vão nos dizer? Qual será a recomendação de Deus para a sua igreja? Para nós, teremos de nos circuncidar? Todos os gentios terão de passar pela circuncisão? Teremos de guardar toda a lei, guardar o sábado, não comer carne de porco e outras coisas? O que será que virá de Jerusalém? É claro que eles ficaram orando. É claro que eles estavam buscando a Deus. É claro que eles estavam aguardando a resposta do Senhor. Então, quando veio a carta, apenas aqueles 4 tópicos, eles se alegraram. Não será necessário a circuncisão, não será necessário a observância do sábado com aquelas 613 pontos da lei para serem observados, quantos passos para dar no dia de sábado. Não será necessário isto, mas apenas aqueles 4 pontos. Eles se alegraram. E diz a palavra que Judas e Silas eram profetas. Judas e Silas, que haviam descido de Jerusalém, eles então confortaram os irmãos. Trouxeram a palavra de Deus, fortaleceram a fé dos irmãos, que diz aqui que se consolaram com muitos conselhos e foram fortalecidos. Igreja é isto, uns ajudando os outros, aconselhando, dando uma palavra de ânimo, de conforto, de estímulo. Vamos para frente, prossigamos, sejamos fortalecidos. Igreja não é lugar de acusação, de colocar para baixo, de mostrar apenas culpa, 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 mas é mostrar Deus, o perdão, o conforto, a alegria da sua presença e de obedecer a sua palavra. Judas e Silas, que eram profetas, confortaram os irmãos. A palavra profética, ela vem para exortar, para confortar, para consolar, para ensinar, para nos colocar no caminho. Esta é a palavra profética. Esta é a tarefa de pastores, mestres, líderes, evangelistas, apóstolos, profetas. Esta é a nossa missão. E diz aqui que Paulo e Barnabé demoraram um bom tempo ali. E os irmãos falaram: olha, vocês podem ir. Nós já estamos consolados, nós já estamos fortalecidos, nós estamos animados, nós estamos bem. Quem sabe uma cópia daquela carta para ir levando para cada igreja. Mas Silas resolve ficar. Judas retorna. Judas é Judá. Ele retorna para Jerusalém e Silas fica. Ele vai com Paulo nas próximas viagens. Nós vemos Deus agindo de forma tão linda, separando, misturando o seu povo, misturando judeus e gentios. Misturando a igreja de Antioquia com a igreja de Jerusalém, com a igreja de Derbe, de Listra, de Icônio, misturando o seu povo, porque somos um só povo, um só corpo. Não há divisão, mas há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Vamos orar a este Deus maravilhoso? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor e buscando andar em unidade com o corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, aqui está cada pessoa que está assistindo a este programa, assistindo a esta mensagem, que seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, seja tocada pelo Senhor e possa viver na Tua presença, entregando o seu coração a Cristo, entregando a sua vida e buscando viver na Tua presença. Abençoamos o seu lar, abençoamos a sua casa, seja uma casa abençoada, um lar onde haja paz, onde haja amor, onde haja firmeza na fé,
um lar onde haja a Tua presença. Senhor, traz a cura para os enfermos, traz a libertação para os cativos, pessoas oprimidas que estão nos assistindo agora, sejam libertas na autoridade do nome de Jesus, a quem amamos e a quem servimos. Sejam libertas agora de todo mal, de todo vício, de todo pecado e experimentem a vida eterna com o Senhor. Experimentem a salvação, experimentem a libertação e caminhar na Tua presença como que andando nas nuvens pelo Teu amor e o Teu poder. Abençoamos, Senhor, aqueles que estão passando momentos difíceis, de luto, de dor, de enfermidade. Ó Senhor, traz a Tua bênção, traz o Teu suprimento, traz a Tua paz. Traz, ó Deus, a Tua cura e a Tua salvação. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.